Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Hoje, dia 15 de agosto, nós meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Nesse Evangelho, nós aprendemos que nós precisamos colocar na nossa vida três critérios importantes. Antes de julgarmos os nossos irmãos, antes de tirarmos da nossa convivência, antes de afastar da comunidade um irmão que esteja cometendo algum tipo de erro, né? Nós precisamos amar, orar e discernir. É preciso colocar muito amor, muita oração e muito discernimento. Então, isso nós aprendemos no Evangelho de hoje, e a nossa pergunta do YouCat de hoje é a pergunta de número 116. Nós queremos saber o que significa dizer que o Espírito Santo fala ou falou pelos profetas. Então, a nossa resposta de hoje é a seguinte, seguindo sempre as palavras do YouCat, nosso catecismo jovem da Igreja Católica. Ele explica que já na antiga aliança, Deus enchera homens e mulheres com o Espírito, para que as suas vozes se elevassem a Deus, falassem em seu nome e preparassem o povo para a vinda do Messias, para a chegada do Messias. E aí nós já podemos deduzir que Deus se utiliza das pessoas, né? Por quê? Porque Ele quer se utilizar? Ou porque Ele precisa se utilizar? Com certeza, Ele não precisa. É pela vontade própria dEle. Ele quer se utilizar dessas pessoas. E no Antigo Testamento, Deus escolheu homens e mulheres dispostos a tornarem-se consoladores, guias e admoestadores do seu povo. O que são consoladores, guias, admoestadores? Ou seja, aquelas pessoas que advertiam, orientavam pelo caminho correto a ser seguido, né? Fazendo admoestações, chamando a atenção, né, para aquilo que era a vontade de Deus. Foi esse Espírito de Deus que falou pela boca de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de outros profetas. São João Batista, o último desses profetas, não previu apenas a vinda do Messias, ele ainda o encontrou e anunciou como libertador do poder do pecado. Então, aí está a ação de Deus na vida destes profetas, e hoje também nós somos chamados a ser profetas. Profeta não é vidente, né? Aprenda a fazer a diferença entre o que é um vidente e o que é um profeta. Porque vidente pode ter aquele vidente fajuto, né? Um vidente que é um charlatão, como pode ter um vidente que é autêntico. Num exemplo, os 3 pastorinhos de Fátima, né? Eles viram teve a aparição de Nossa Senhora, que é conhecida como Nossa Senhora de Fátima, né? Por causa da cidade lá que se chama Fátima. Não é propriamente uma aparição, mas uma visão. Porque a aparição todo mundo pode ver, né? Nossa Senhora Aparecida, ela apareceu. Uma aparição, né? Em 3 momentos, os pescadores jogaram as redes e colheram esta imagem de Nossa Senhora, que por ter aparecido, por ser uma aparição, então ela ganhou esse nome, esse título, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É lógico, né? Obviamente, ela apareceu, ela recebe o nome de Aparecida. Nossa Senhora de Fátima não apareceu, porque nós não estamos vendo lá, mas os pastorinhos viram. Então, é uma visão. Nossa Senhora deu uma visão aos 3. Os 3 viram e relataram. E teve sinais desta visão. Então, eles são videntes. Porque os 3 viram, os 3
relataram, né? Parece que Francisco, às vezes eu confundo um pouco, parece que Francisco não escutava o que Nossa Senhora dizia. Era preciso que as outras duas explicassem para Francisco o que estava se passando ali, né? Lúcia e Jacinta conseguiam ver e ouvir, Lúcia que conversava com Nossa Senhora, entendia tudo, né? Tem até um momento que Nossa Senhora fala para elas, né? Isso que vocês viram, expliquem para Francisco, porque Francisco não conseguia escutar. Ele só via, né? Que Nossa Senhora mostrou para ele. Nossa Senhora mostrou inclusive o inferno, mostrou como se condenavam as almas, etc. Então, é uma visão. Nós não podemos colocar os três aí na categoria de profetas, né? Poderia ser em outra acepção da situação, né? Mas nessa situação específica eles estão visualizando algo extraordinário, sem dúvida, né? Porque visualizar a imagem da Mãe de Deus com uma mensagem especial e com um segredo destinado ao Papa. Um dia nós podemos conversar sobre isso aqui. Tem muito canal aí que fala sobre isso também, né? Pode pesquisar na internet, vai encontrar muita coisa. Aprenda a peneirar aquilo que é certo, aquilo que é duvidoso, né? Bom, mas eu falei isso para dizer o quê? O profeta é aquele que tem como característica principal a denúncia. Ele olha a realidade e denuncia. Isto aqui está errado. Isso aqui não é vontade de Deus. Isto aqui é contrário à palavra de Deus. Vocês não podem continuar seguindo por esse caminho. Esse é um profeta. Nós tivemos profetas no Antigo Testamento, como tivemos profetas. Nessa acepção e concepção, diz aqui que o último dos profetas, dos grandes profetas, foi João Batista. Depois vem apóstolos, depois vem discípulos, mas esses discípulos, esses apóstolos, também são chamados a ser profetas. Quando Pedro vai lá e denuncia aquilo que fizeram os judeus, mataram o Filho de Deus e dá aquela sua catequese ali, um momento de profecia, ele está sendo profeta também. Nós também, hoje, somos chamados a também ser esse tipo de discípulos, apóstolos, profetas. Somos discípulos porque queremos seguir Jesus Cristo, somos apóstolos porque pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo nós somos enviados por Deus. Temos que ser profetas porque não podemos nos conformar com a realidade que está aí. Não podemos ver as pessoas se matando, não podemos ver as pessoas se corrompendo, as pessoas se devorando umas às outras, né? Esse consumismo exacerbado, essa falta de amor generalizada que está no mundo, dentro da própria igreja, toda a sociedade, e ficar calados, né? Então, o profeta é aquele que fala diante destas realidades que muitas vezes, na maioria das vezes, são situações que nos fazem nos contorcer, né? Mas não podemos perder a paz, né? Não podemos ficar assim muito tranquilinhos, né? Achando que está tudo bem, tem que se conformar mesmo, não podemos fazer. Não, tem que fazer alguma coisa, tem que falar, tem que abrir o coração, denunciar mesmo aquelas situações que são de injustiça e fazer a coisa acontecer. Senão, é melhor fazer como Elias no domingo passado, né? Pedir para morrer, né? Se deita debaixo de uma pé de árvore, vai dormir e pede logo a morte. Porque se é para viver assim, conformado com tudo, sem o mínimo comprometimento com nada, então morre logo, criatura, né? Se deita lá, faz como Elias fez e vai, dá uma paz para o mundo, né? Libera o mundo da sua existência inútil. É meio radical, né? Mas é isso mesmo, né? Você veio para o mundo para quê? Tem que ter uma missão, né? Tem que ter uma motivação. Vamos fazer alguma coisa, né? Para de ficar aí adormecido, se preocupando com bobagem, né? Porque tem gente que se preocupa com cada bobagem. Mas vamos preocupar com algo que vale a pena, né? Fazer algo pela humanidade, né? Muito bem. Então, por hoje é só. Esse vídeo está quase dando 10 minutos. Para dar 10 minutos, vou passar até. Vamos lembrar você que se você não é inscrito ainda, aproveita agora e se inscreve. Vai aí embaixo, tem um botãozinho que está escrito assim, inscrever-se. Você clica nele e aí você vira inscrito. Mas para você receber todo dia de manhã a notificação quando eu publico um vídeo novo, você clica no sininho
que está aí do lado, né? Tem um sininho aí, você clica nele, ele vai ficar com duas aspazinhas em cima dele. Eu falo aspa, não é aspa, né? Mas para você entender, né? Dá uma aspa. Então, a você que me acompanha, que já é inscrito há bastante tempo, que o canal já está completando quase um ano, né? Você que já está aí me acompanhando há um ano e perdão, né? Há quase um ano, meu muito obrigado a você. Compartilhe com os seus contatos nas redes sociais e você que não é inscrito ainda, aproveite, se inscreva e até amanhã às 7 horas da manhã.